Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta da TVE. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento, envie para o WhatsApp 51 985 946 773 ou então através do e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito imobiliário e contamos com a presença de um especialista, o Dr. Daniel Escalona. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Olá, bom dia aos telespectadores da TVE. Desejar as boas-vindas ao nosso novo apresentador, Gil. Prazer imenso estar aqui, muito obrigado, participando do teu programa e colaborando com os questionamentos apresentados aí pelos nossos telespectadores. A primeira questão, a pessoa não se identifica e coloca o seguinte: moro em área verde, tenho uma casa boa. Moramos eu, o meu esposo e o meu filho. Quero vender a casa, só que o meu esposo não permite. O que eu posso fazer? Então, nosso telespectador anônimo deixa muito claro que a área que ele pretende vender é uma área verde, né? Conhecida popularmente como área verde, mas nada mais é do que uma área pública, né, Gil? Portanto, essa venda deste espaço ela é proibida por lei. Né? Esse espaço, tecnicamente, não pertence a esse nosso telespectador, pertence ao município ou ao Estado, né? Então, portanto, ela não poderá fazer a alienação, ou seja, a venda deste espaço para ninguém. Talvez por isso o companheiro, o esposo, não esteja aceitando essa operação, porque o que comumente é feito nesse tipo de transação é a cessão dos direitos, né? Então, veja que nenhum advogado vai se atrever a fazer um contrato de compra e venda de uma área pública, né? Claro. Então, é por isso que eles fazem a cessão de direitos de uso, né, desses espaços. Talvez seja o problema aí da nossa telespectadora. Agora, havendo essa relação de união estável, de casamento, que ela trata como esposo, né, a venda, se um não aceita, não vai acontecer, ainda que fosse possível, né? Mas não é o caso, ela não pode, de fato, vender este espaço. A próxima pergunta é do senhor Amadeu e ele coloca o seguinte: acabei de alugar um apartamento e gostaria de deixar o imóvel um pouco mais atraente. Posso pintar os azulejos da cozinha e do banheiro? Tem como fazer algumas melhorias no apartamento, doutor? Então, as benfeitorias feitas pelo locatário, via de regra, devem ser precedidas de autorização do proprietário do bem, do proprietário do imóvel, né? Normalmente, os contratos que são elaborados pelas imobiliárias, eles prevêem a proibição da realização de qualquer benfeitoria sem a autorização prévia do proprietário. Então, havendo autorização do proprietário, ele sim poderá fazer essas benfeitorias, mas recomenda-se que ele primeiro notifique o proprietário, procure, se tem contato direto com essa pessoa, autorização formal, né, que documente essa autorização para que ele possa realizar. Perceba que ele pretende pintar os azulejos, né? Se pinta o azulejo, dificilmente ele conseguirá reestabelecer a condição original do imóvel, que é a obrigação do inquilino, ou seja, devolver ao proprietário, ao término da locação, o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. Então, veja, se ele faz uma alteração desse tipo, naturalmente ele já não poderá mais devolver nas mesmas condições em que recebeu, né? A não ser que troque todos os azulejos, né? Então, recomenda-se sempre que ele procure o proprietário, peça autorização, explique o que pretende fazer e obtenha do locador uma autorização formal, uma autorização por escrito. A próxima pergunta é de um espectador que também não se identificou. Ele coloca o seguinte: gostaria de saber se eu tenho direito à devolução do seguro-fiança após o término do meu contrato. Não. Veja que a lei de locações, ela estabelece algumas garantias para a locação, né? Então lá nós temos a figura do Instituto do Seguro-Fiança,
o fiador, né, o antigo fiador, aquela pessoa amiga, que muitas vezes parente, que cede a sua garantia para a locação de alguém, né, e o seguro-fiança é uma das hipóteses de garantia da locação. Como dito, por se tratar de garantia, o prêmio do seguro, este é a remuneração da seguradora pelo risco que corre de inadimplemento daquele inquilino. Então, supondo que o inquilino não pague a locação, a seguradora, né, tendo recebido o prêmio do seguro-fiança, fica responsável pelo pagamento ao locador. Então, esse prêmio ele não é devolvido, né? Esse prêmio ele só é devolvido em raras circunstâncias, como, por exemplo, ele pagou o prêmio por 1 ano e desocupou o imóvel com 2 meses ou 3 meses, né, após a renovação do seguro. Então, vamos lá, o contrato está vigorando por prazo indeterminado, ele tem um seguro fiança, renovou por mais 12 meses e desocupou o imóvel, né, pode ser feito isso, 30 dias depois. Então, nessa hipótese, ele terá direito à devolução do prêmio, porque não vai ser garantido, não vai haver a garantia, né? Não vai haver a contraprestação dos serviços para aquela garantia. Nessa hipótese, ele recebe de volta. Caso contrário, não, Gil. A próxima questão também está ligada à pauta de locação de imóveis. O senhor Fernando pergunta: uma casa que aluguei está apresentando problemas no telhado. Quando chove, tenho que usar baldes por causa de goteiras. Reclamei com o dono do imóvel e ele disse que eu é que tenho que arrumar os problemas. Está certo isso, doutor? Não, não está certo não. A lei de locações, a lei 8.245, lá no artigo 22, deixa muito claro quais são as responsabilidades do locador e do locatário, né? Do locador, portanto, é entregar o imóvel em condições de habitabilidade e uso, né, e garantir, Gil, durante a permanência do inquilino no imóvel, as mesmas condições, ou seja, garantir que este imóvel mantenha as condições de uso. Reformas de telhado são consideradas reformas estruturais, portanto, responsabilidade do locador, né? Nessa hipótese de goteiras, falhas no sistema de impermeabilização, enfim, estas são obras estruturais e de responsabilidade do locador. Então, ele não deve pagar. Estamos tratando hoje, aqui no programa do Direito Imobiliário, com o Dr. Daniel Escalona. A pergunta seguinte é da senhora Solange. Um imóvel doado com usufruto pode ser vendido? Quem tem esse direito? Quem recebeu a doação ou quem é o usufrutuário? Então, veja que o próprio nome diz, né? Usufruto, ou seja, a pessoa que doou e reservou para si o usufruto, ele tem direito de usar e dispor deste bem enquanto vivo. Porém, a nua propriedade, ou seja, a propriedade do imóvel, ela é já do donatário, daquele que recebeu a doação. Então, quem pode vender? O donatário. Mas pode vender estando em usufruto? Não, a menos que o usufrutuário concorde em cancelar o usufruto, e aí sim extingue-se a nua propriedade, passa-se a propriedade plena ao donatário e este sim poderá fazer a alienação, poderá fazer a venda. Então, assim, o usufrutuário ele não tem direito de vender, porque já doou, perfeito? O donatário que recebeu a doação, este poderá vender, desde que o usufrutuário concorde em cancelar o usufruto. Outra hipótese de alienação nessas circunstâncias é de que o adquirente respeite o usufruto. Então, eu tenho um imóvel que eu doei para o meu filho e agora então eu quero vender, né, com reserva de usufruto. Eu não posso fazer isso, né? Então, o meu filho pode, desde que a pessoa que adquira respeite o meu usufruto. Então, quem adquirir um imóvel nessas circunstâncias deverá respeitar a cláusula de usufruto. A senhora Isabel pergunta: minha mãe faleceu e ela e meu pai tinham financiado um apartamento. Agora tal imóvel está quitado, o que devemos fazer?
Então, é preciso compreender se na composição da renda para a obtenção deste financiamento, a mãe participou. Né? Então, se a mãe teve contribuição, vamos lá, compôs a renda para a obtenção daquele financiamento, e este financiamento, importante isso, está protegido pelo MIP, né, pelo seguro de morte e invalidez permanente, haverá sim a quitação. Mas veja bem, se ela compôs a renda, vamos dizer que na proporção de 50%. Minha mãe tinha 50% da renda, meu pai 50% da renda. Ambos, somados à renda, adquiriram a condição de financiar. Possui o seguro de morte e invalidez permanente. Minha mãe faltou, quita apenas 50% do imóvel, não a totalidade. Né? Agora, não, meu pai não contribuiu na renda. Né? A renda para a obtenção do financiamento era toda da minha mãe. E há o seguro neste financiamento. Nesta hipótese, o imóvel estará totalmente quitado. Um espectador que também não se identifica pergunta: meu sogro está oferecendo uma parte do terreno onde mora para construirmos uma casa. A nossa casa, diz ele. Tá? É uma boa oferta ou devo me preocupar? O que devo fazer para que não tenha problemas no futuro? Então, uma oferta bastante generosa do sogro, né, mas que requer uma certa atenção. Diz o artigo 1255 do Código Civil que aquele que constrói, edifica ou planta em terreno alheio perde em favor do dono do terreno o plantio ou as construções que erigiu. Né? O artigo é muito claro nesse sentido. Então, todo o investimento, toda a construção que for feita no terreno do sogro, ele acaba agregando ao patrimônio do sogro. Né? Existe uma exceção que é a hipótese de o investimento ser superior ao valor do terreno. Aí ele passa a ter algum direito, mas essa é a exceção. Então, se for aceitar a proposta do sogro, né, que é muito generosa, como eu disse, deve-se formalizar um contrato, Gil, até porque há sucessores, provavelmente há outros filhos também desta pessoa e que passarão a ter direito a isso no caso do falecimento do proprietário do terreno. Então é importante formalizar essa documentação. Procure um bom advogado, ele vai orientar você a fazer essa escritura. Vamos para um intervalo e já voltamos tratando aqui do tema do direito imobiliário com o Dr. Daniel Escalona. Voltamos então com o programa Consumidor em Pauta, hoje tratando do direito imobiliário, recebendo o Dr. Daniel Escalona. A próxima pergunta é do Sr. Gabriel. Existe algum prazo limite para a realização de reformas em um apartamento? Pergunto porque o meu vizinho está há 4 meses reformando o imóvel dele e parece que não tem fim a barulheira. Não dá mais para aguentar isso. São aquelas obras intermináveis, né? Muitas vezes aquelas obras que iniciam com uma previsão e acabam se alongando, né, Gil? Então, esse tipo de situação é bastante comum em condomínios, especialmente, né? Em que muitas vezes também a realização da obra depende de horário, né? Então, muitas vezes, só posso trabalhar durante a semana no horário comercial, né? E aí a obra vai se esticando porque tinha uma previsão, se pudesse ser realizada num horário mais expandido, de menos tempo e assim muitas vezes vai se alongando, né? Não existe na lei nenhuma estipulação nesse sentido, determinando o prazo máximo para a realização de uma obra em apartamento, né? O que nós recomendamos sempre é que essas obras elas tenham, primeiro, a autorização do condomínio, né, para serem realizadas, e aí a pessoa vai saber em que horário pode fazer. Muitas vezes o condomínio, o síndico, administra essa situação, né, conversando com o morador que está mais prejudicado,
perguntando, olha, você vai estar em casa neste final de semana? Não, não vou estar. Então tá, então você pode tocar a sua obra durante o final de semana, porque o morador que mais se incomoda com a sua obra não vai estar, né? Então o condomínio pode muitas vezes auxiliar essa pessoa nesse tipo de situação, tá? Mas legalmente não há um prazo previsto para início e conclusão das obras, né? O que se recomenda obras em apartamentos, elas devem ter naturalmente uma duração razoável, né? E aí nós temos lá as disposições do Código Civil que dizem, né? Artigo 1277, por exemplo, ele diz lá que o possuidor ou proprietário de um bem, ele tem direito de fazer cessar as intervenções, as perturbações no uso do seu imóvel judicialmente, né? Então, previsão legal para fazer cessar uma perturbação dessa natureza existe, né? Claro que o bom senso, né, Gil, deve sempre imperar nessas relações de condomínio, né? Especialmente vizinhos que se cruzam frequentemente no prédio, né? Então, a gente recomenda que, antes de fazer valer a disposição do Código Civil e ingressar em juízo contra um vizinho que está se alongando, digamos assim, na sua reforma, busque a conversa, busque o entendimento através do síndico, através da administração do condomínio ou diretamente com o responsável pela obra, né? Combine horários, né? E faça a coisa da forma mais tranquila possível, né? Então, assim, não há na lei uma estipulação de prazo. O que a lei prevê é o direito de fazer cessar estas perturbações e este abalo ao sossego dele. Isso existe, está lá no artigo 1277. Mas não tem assim um prazo inicial e final para a realização dessas obras, isso não. Uma pergunta aqui adicional só em relação a esse contexto que o senhor colocou. Por exemplo, quando a obra de reforma não é num condomínio, por exemplo, são duas residências, duas casas, uma ao lado da outra. O vizinho, ele deve procurar o quê para saber se tem autorização ou não para fazer a reforma ou eventual alteração no projeto original da residência, doutor? Claro. Toda e qualquer reforma de grande porte, porque tecnicamente uma pintura não perturba ninguém, né, João? Desculpa, Gil. Tecnicamente uma pintura, seja num apartamento ou seja numa residência, né, numa casa, não vai perturbar ninguém. Então, o que perturba são aqueles quebra-quebras, né? Aquelas obras assim que a pessoa começa a fazer barulho, destrói uma parede, constrói outra, aí a máquina funcionando e tal, e esse tipo de coisa é que realmente perturba. As obras deste porte, elas devem ter uma anotação de responsabilidade técnica, deve ter lá um profissional responsável por aquela reforma. Essas reformas, elas devem ser precedidas de autorização do município, né? Então, é preciso, antes de iniciar uma obra, ter um projeto, ter um responsável técnico pelo projeto, né? Um engenheiro, um arquiteto, obter da prefeitura a autorização, licenciamento para a realização desta obra, né? Então, esse tipo de providência é importante que as pessoas observem, né? Muitas vezes a pessoa inicia uma obra de reforma, quebrando parede e tal, sem muitas vezes perceber as consequências daquilo, né? Ah, vou remover essa parede para ampliar o meu lavabo ou para ampliar o meu living, né? Mas aquela parede pode ser uma parede de sustentação, está comprometendo toda a edificação, né? Então, por isso, a responsabilidade técnica é importante, ser a obra, a reforma, realizada mediante a supervisão de um arquiteto ou de um engenheiro, com autorização do município, né? Então, esses são os cuidados que as pessoas devem ter. Correto. A próxima pergunta de um anônimo. Comprei um terreno que tem muitas árvores e preciso retirar algumas para poder construir a minha casinha. Posso fazer por conta ou tenho que pedir autorização na prefeitura? Tenho receio de ser multado, pergunta a pessoa. Então, é preciso sim obter autorização
do município. Nós temos que observar que existem regras, leis federais, como o Código Florestal, como a lei dos crimes ambientais, né? É preciso ver que espécie de árvore tem no terreno, se é árvore nativa, se não é árvore nativa, né, Gil? Então, tem que ter um certo cuidado. Para isso, então, é necessário, sim, a autorização da prefeitura, ou se for uma área rural, dependendo do INCRA, né? É preciso ter consentimento para a remoção de arbóreos, né? Então, é importante que essa pessoa busque um entendimento através de um profissional da área que vá orientá-lo que tipo de árvore é aquela, se ele pode de fato remover, né? Então, vamos supor que seja uma figueira, né? Ela não pode sair lá arrancando simplesmente porque quer construir, né? Muitas vezes aquela árvore tem até proteção legal, né? Então, tem que ter sim a autorização. Por exemplo, se existem árvores lindeiras, de quem é a responsabilidade, ele tem que afetam a construção do imóvel dessa pessoa que faz a questão, que tipo de andamento, que tipo de autorização ele precisa ter, se é que precisa ter, se essas árvores lindeiras afetam a construção da sua residência. E essas árvores limítrofes, né, como a lei define, muitas vezes a gente vê isso com bastante frequência em loteamentos do litoral, né? As pessoas plantam as árvores para delimitar o terreno, né? E esquecem que aquelas árvores vão crescer depois, né? Muitas vezes crescem, criam raízes, causam problema na piscina do vizinho, na construção do vizinho. Então, essas árvores limítrofes, elas legalmente pertencem a ambos os proprietários. Se foi construído exatamente na linha de divisa, ela pertence tanto a quem plantou quanto ao vizinho, né? Então, qualquer um dos dois pode requerer a remoção dessa árvore, como eu disse, por se tratar de arbóreo, sempre com autorização do município ou da entidade responsável pela fiscalização, Secretaria do Meio Ambiente, né? Porque não pode sair cortando assim, sem nenhum controle, né? Então, a responsabilidade é dividida, ou seja, ambos têm a responsabilidade pela remoção ou pela poda. Em se tratando de árvores limítrofes, os frutos, por exemplo, uma questão curiosa, né? Eu particularmente tenho lá no meu escritório uma vizinha que tem uma bergamoteira. E esse ano, felizmente, deu muita bergamota. E as bergamotas dela, então, caíam sobre o meu telhado, né? E entupiam a minha calha e tal. Eu posso ir lá podar a bergamoteira? Posso. Posso ir lá podar. Posso também colher aquelas bergamotas, né? Os frutos daquela árvore me pertencem por terem invadido a minha propriedade. Então, eu posso sim colher esses frutos, posso podar, respeitado o limite, né? Não posso invadir a área dela, posso fazer isso. Então, essas são as regras para as árvores limítrofes. Está certo. Lembramos sempre que se você tem alguma dúvida ou questionamento, envie um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A última questão, doutor Daniel, é do senhor Rafael. Aluguei um apartamento e agora descobri que existe uma dívida grande de condomínio. A síndica está querendo cobrar de mim tal dívida. Está certo isso? A quem tem que pagar a tal dívida, doutor? Rafael, a responsabilidade pelo pagamento desta dívida condominial é do locador, não é sua. Você responde, se previsto no contrato de locação, pelas dívidas de condomínio, a partir do momento da sua ocupação. Antes da ocupação, não é responsabilidade do locatário o pagamento. Essa responsabilização é do dono do imóvel, é do proprietário do imóvel, né? E também ele não pode, é importante deixar claro para o Rafael, que ele não pode sofrer nenhuma consequência deste inadimplemento. Muitos síndicos e algumas convenções, não pode utilizar o salão de festa estando em dívida.
Além de ilegal essa cláusula, mas existe, a gente vê muito frequentemente esse tipo de coisa, não pode ser aplicada em relação ao Rafael, ao locatário. Né? Por quê? Porque ele não deu causa. Né? Ou seja, se o locatário anterior ou o próprio proprietário não arcou com o pagamento no tempo devido, naturalmente que ele não deve responder por essas questões. Agradecemos, Dr. Daniel Scalona, pelas explicações e orientações aos espectadores do programa Consumidor em Pauta da TVE. Até a próxima edição.